Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da TV Pantanal o deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro, o deputado Oscar Bezerra. E já no primeiro mandato, o deputado assumiu a presidência de uma CPI que investiga as obras da Copa do Mundo. Deputado, é uma honra, um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria de saber como é que está a CPI ou como é que está a ameaça das pessoas que querem interromper essa CPI. Boa tarde, um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Antero. É uma honra, uma satisfação poder estar no seu programa e levar conhecimento a toda a população do estado de Mato Grosso com relação aos trabalhos da CPI. Pois é, já foram feitas algumas oitivas, a CPI já tem algumas conclusões, alguns pontos que foram levantados e que são importantes para a população saber? Antero, como estava ouvindo anteriormente a entrevista, o cidadão está revoltado com tudo que foi feito. E a CPI tem essa prerrogativa e a obrigação agora de fazer o resultado disso tudo vir à tona. O porquê de cada irresponsabilidade que foi cometida ao longo desse processo da Copa do Mundo, desde o nascimento daquela... Antes ainda de ser sede da Copa do Mundo, tinha uma equipe, tinha pessoas envolvidas para pensar o que seria o melhor para o estado de Mato Grosso. Então, Antero, nós queremos convidar para o dia de amanhã a população toda de Mato Grosso que queira participar da apresentação do sumário, de como vai ser esta investigação. Nós estamos agora elaborando um sumário, onde nós vamos preconizar essa investigação de uma maneira que não vai escapar nenhum detalhe, desde a sua formatação, como eu disse, até todos os processos licitatórios, até todos os anteprojeto, projeto e, consequentemente, chegar aos culpados. E por que é que alguns, através dos seus advogados, têm se recusado a ir e têm conseguido não ir à CPI, como é o caso do deputado José Riva? No caso do ex-deputado. No caso do Riva, a consultoria jurídica da CPI e a maioria dos membros, que eu fui voto vencido naquela oportunidade, foi o único que votei para que ele não tivesse a prerrogativa de não ir, até porque a convocação, como o senhor disse, é uma determinação, mas em função de não incorrermos no risco, de repente, de uma anulatória daquele depoimento, porque os advogados do depoente estariam ocupados numa outra oitiva de um processo onde ele está preso. Então, o argumento deles foram esse. Eu botei em votação para ser de uma forma respeitosa com os colegas e fui voto vencido. O Riva vai ser ouvido em uma outra oportunidade nesse sentido. Até tem males que vêm para bem, porque agora com esse sumário, a construção de vários pontos estratégicos, seria, acho que, importante de que ele viesse mais ao seu final realmente da CPI, porque daí nós teremos elementos suficientes para contradizer, porque eles têm muitos argumentos e sempre dizem de que nada aconteceu, de que tudo está certo, de que o procedimento foi correto, não houve superfaturamento, não houve intenção nenhuma de mal fazer o dinheiro público, ou seja, e com a gente investigando agora, desde aquele cidadão que assinou o processo licitatório de determinada obra, nós vamos querer saber o porquê que foi feito dessa forma. Foi o fulano que mandou, foi o Beltrano que apontou. Quer dizer, nós estamos construindo, Antero, uma grande rede e a intenção dessa rede é pegar alguns peixes no final. A CPI tem quantos meses de duração? E se esse tempo é possível, é suficiente para concluir os trabalhos? Eu acredito que não fica resolvido até setembro, como é o prazo estabelecido. Até porque é a maior CPI da história do Parlamento Estadual, em volume de investigação e em volume financeiro. Como eu disse, mais de 3,5 bilhões de reais. E só de caixas e documentos que estão disponíveis na Secretaria das Cidades hoje, são mais de 6 mil caixas de documento. Obviamente, nós não temos essa capacidade de fazer essa investigação da leitura de tudo isso. O que nós vamos estar fazendo? Através do sumário, vendo qual é o indício que houve em determinada coisa, e aí sim puxa somente aquele processo para que tenha aí uma investigação mais minuciosa. E como o senhor mesmo disse, a CPI tem poder assim muito forte
e em determinado momento nós vamos chegar, se for necessário, à quebra de sigilo bancário de determinada empresa que prestou o serviço, para ver se de repente todas as despesas que foram pontuadas posterior ao recebimento tiveram realmente origem. Foi para compra disso, daquilo, ou teve de repente um pagamento que não tem uma origem, não tem uma nota fiscal e consequentemente pode chegar ao indício de propina. Tá, a CPI tem à disposição dela funcionários requisitados pelos próprios parlamentares? Quer dizer, técnicos competentes, capazes de analisar esse documento? Então, todos os deputados que estão participando têm a subrelatoria dos anteprojetos, do processo licitatório e das execução. São 3 subrelatorias paralelas. E o que está sendo feito? Paralelamente, já o relatório, que também nós temos o relator, que é o Mauro Sávio, mas paralelamente à investigação está sendo construído o relatório pelas subrelatorias. Então não existe nenhum mecanismo e nenhuma possibilidade de ao seu final, esse relatório tentar ser mudado de alguma maneira, porque está sendo feito um trabalho sério e eu tenho certeza que é interesse do próprio relator que seja feito assim. Então nós não vamos dar margem de forma nenhuma para que a sociedade não tenha a resposta que tanto precisa ter. Pois é, mas existem pessoas que têm interesse, é óbvio que existem, de que essas coisas todas não sejam apuradas. Claro. Já existe alguma ação na justiça contra a CPI pela ausência de fato determinado, por exemplo? Não, tivemos aí, na hora da publicação da CPI, na sua inicial, 3 deputados que apresentaram o requerimento, Janaína, Oscar e Perry Taborelli. E vários deles fizeram de maneiras diferentes. Quando juntamos para fazer sob liderança partidária, a casa entendeu mobilidade urbana e VLT. O que nós fizemos agora na semana passada? Votamos internamente na CPI e posteriormente no plenário, que está sendo publicado novamente essa semana. A correção de todas as obras da Copa do Mundo. A investigação da CPI é para todas as obras. Os COTs, o 8 de abril, o aeroporto, ou seja, tudo. Todas as obras da Copa, 56 contratos serão investigados e, consequentemente, levado à população aí aonde foi parar o dinheiro e o porquê não da execução. Porque é muito simples, igual eu ouvi na entrevista anterior, Marcelo atribuir a culpabilidade ao governo federal que não mandou o recurso. Temos que averiguar isso aí, porque tem muito dinheiro que está na conta faz muito tempo, inclusive das obras que não estão executadas. O secretário Maurício que falou isso. Foi, então. Eu tive observando a entrevista anterior, aonde ele falou desse ponto. Então vamos levar aí ao conhecimento da população se realmente isso é verdade ou se isso aí é uma factoide para inventar a desculpa de não ter feito aí o que deveria ser proposto contratualmente falando. Tá. Os documentos já requisitados pela CPI já estão lá? Já. Nós temos hoje na CPI já uma grande quantidade de documentos. Agora, o importante dizer é que todos os documentos da Copa do Mundo foram digitalizados. Então, nós temos uma senha hoje, a CPI tem uma senha, onde nós podemos requerer do banco de dados qualquer informação de determinada obra na hora que a gente quiser. Vamos supor, queremos ver o contrato do COT do Paris. Como foi feito? Nós vamos entrar, pegar uma senha, vai puxar toda a documentação, vai ser impressa e aí sim vai ser feito o estudo em cima. Não tem necessidade da gente ir lá e tirar cópia disso tudo e trazer para a CPI. Seria um grande contrassenso e não teríamos pessoal suficiente para fazer a investigação. Agora é tudo digitalizado, conforme tem um indício a gente puxa automaticamente digital. Deputado, agora vamos falar um pouco da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Vocês tomaram posse no dia 1º de fevereiro, né? E do dia 1º de fevereiro para cá, muitas medidas positivas já foram anunciadas para a população. Como é que está o funcionamento do novo Poder Legislativo? Olha, a Assembleia tem feito realmente um diferencial nesse quesito aí, porque o simples fato de estar economizando em menos de 4 meses 20 milhões de reais para aquisição de unidades de ambulância já é um ponto que nunca ocorreu antes. Lá sempre se consumia tudo e ainda buscava um aditivo para que gastasse um pouquinho mais. E aí nós temos aí já essa notícia boa, a sociedade mato-grossense, de que a nova Assembleia Legislativa fez já nesse primeiro quadrimestre a economia de 20 milhões e a meta do nosso presidente da mesa diretora é que até final do ano faça outra devolução
para, de repente, patrulhas agrícolas para os assentamentos, algo nesse sentido da Assembleia Legislativa, que teria um orçamento para gastar e, com a sua economicidade interna, está tentando ajudar a população através de ações governamentais. Agora, eu tenho a reclamar, e isso é notório, até porque apresentei um projeto semana passada de resolução, é a questão da ausência dos parlamentares ao longo das sessões. Tá, e esse projeto de resolução seu diz o quê? Diz que os deputados que não comparecerem às sessões terão que ter deduzido do seu salário R$ 850 por sessão, ou seja, 1/30 do valor do salário do deputado. Que daí a gente entende que possa os deputados ter um pouco mais de comprometimento, uma vez que vai mexer no bolso dele. Ou seja, o deputado ganha 24 mil, exatamente. Se faltou um dia, desconta um dia, né? Desconta, R$800. Hoje um trabalhador que trabalha em qualquer empresa não foi no trabalho, é descontado o dia, por que não o deputado? E os seus colegas não estão olhando torto assim para você, não? Não. E esse deputado veio aqui querer que, além de ganhar, a gente ainda tem que trabalhar? Mas é óbvio que tem que trabalhar. Os deputados, eu tenho certeza absoluta de que irão na contramão se não fizer a aprovação desse projeto, porque a realidade hoje é totalmente outra. O país vive um momento de imoralidade. Ou nós aqui fazemos o nosso papel para também nos enquadrar nesse novo momento que o Brasil está vivendo, ou, consequentemente, o descrédito vai permanecer. Nós não queremos o resgate do crédito da Assembleia, que nas últimas 2 décadas não tem nenhum crédito com a sociedade, então está aí um momento, está aí uma oportunidade, um projeto para ser aprovado para a gente cortar na carne. Tá aí, eu vou encerrar com essa pergunta, porque o senhor é de Juara, o deputado Riva, que nessas 2 décadas comandou esse poder, é de Juara. Como é que repercute o seu mandato e a nova Assembleia em Juara? Olha, eu tenho certeza que o povo de Juara está orgulhoso, até porque, como eu disse, a metodologia era outra. Gastar, 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 e nós estamos fazendo ao inverso. Nós estamos tentando economizar e obrigando ainda assim com projetos como esse de que seja feito um trabalho sério, honesto e atenda a população de Mato Grosso. Eu tenho certeza absoluta de que a Juara tem a honra de ter hoje o deputado Oscar representante deles. Deputado Oscar, sucesso na CPI. Eu agradeço. É muito importante que o senhor seja feliz nessas investigações. Muito obrigado.